Gente, boa tarde, quase boa noite, né? Boa tarde. Meu nome é Marco e inicialmente eu queria agradecer à casa a oportunidade de estar aqui com vocês conduzindo este estudo aqui e rogando a espiritualidade aos mentores da casa que possam nos auxiliar nesse trabalho, que possamos receber a inspiração necessária para passar a mensagem aqui que cada um vai receber de uma forma de acordo com aquilo que a espiritualidade trouxe para a gente aqui hoje. E o tema que foi proposto para mim, poder fazer o estudo essa tarde, quase noite, é um texto do livro O Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é a lição de número 84, Levantando Mãos Santas. E esse texto, ele foi construído a partir da passagem da primeira epístola de Paulo a Timóteo, e diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Emmanuel nos propõe uma reflexão específica em relação ao trabalho. Aqui a gente pode ter pessoas na casa que não são espíritas, e para os que são, eles têm essa noção que uma das leis principais do Espiritismo, que é tratada inclusive no Livro dos Espíritos, é a questão da lei natural do trabalho, que está na questão número 674 do Livro dos Espíritos, que é onde é perguntado à espiritualidade se o trabalho é uma lei natural. E os espíritos respondem que sim, é uma lei natural através da qual o homem evolui e através da qual ele descobre novas necessidades e tem os gozos enquanto na matéria, enquanto encarnados, inclusive na espiritualidade. O espírito não deixa de trabalhar. A pessoa que acha que vai desencarnar e vai ficar no céu vendo anjinhos e esperando as coisas passar, isso não vai acontecer. A gente trabalha aqui na Terra enquanto encarnados, e o trabalho, não entendam o trabalho como uma questão específica do labor de você sair todo dia da sua casa, 8 horas da manhã, pegar o ônibus, seu carro, ir trabalhar e voltar. Basicamente, o ser humano enquanto encarnado, o espírito enquanto desencarnado, eles estão trabalhando o tempo inteiro. Tudo que a gente faz é trabalho. E o Emmanuel, nessa lição, ele inclusive nos chama a atenção para que realizemos o trabalho edificante. Se a gente pega a passagem inicial da carta, a gente vai falar a questão de levantar as mãos santas, de agradecer por aquele trabalho e que a gente tenha a santidade da nossa mão. Emmanuel, inclusive, chama a atenção de que muita gente interpreta essa passagem de Paulo sem ler a segunda parte dela, que é onde que ele fala sem contendas, porque a pessoa lê o texto, fica naquela questão específica, a levantar mãos santas. E Emmanuel chama a atenção para isso, porque muita gente, baseado nisso, vai para um templo, para uma igreja e usa, ó Senhor. E não é necessariamente isso que Paulo nos diz. Paulo, justamente, ele fala que quando nós levantamos as nossas mãos santas, é a mão que vai santificar aquele trabalho que a gente faz. E santificar esse trabalho quer dizer executar o nosso trabalho da melhor forma, é agradecer pelo trabalho quando a gente está fazendo esse trabalho. E pegando a segunda parte, a gente está justamente na questão da contenda. Ele nos convida a fazer esse trabalho sem contendas. E a gente pegando a questão da contenda, a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é aquela passagem onde Jesus vem falar justamente da questão de nós termos diferenças. Eu não vou nem usar disputas, vou usar diferenças com nossos irmãos, porque todos nós estamos num momento espiritual de evolução, cada um num tempo diferente. E Jesus nos faz este convite para que a gente se melhore, para que a gente busque se aprimorar e busque resolver os problemas com os nossos irmãos. Nessa parte específica do Evangelho de São Mateus, ele diz com todas as letras que a gente não deve lançar palavras ruins aos nossos irmãos, não deve amaldiçoar as outras pessoas, e que se nós temos essas diferenças e formos à igreja ou a algum lugar fazer uma oferenda, que a gente deixe a nossa oferenda ao pé do altar e volte e resolva nossas diferenças com os irmãos
antes de fazer isso. Isso porque o próprio Jesus nos alerta que se nós tivermos essas diferenças, esse nosso irmão pode nos entregar a um juiz, que nos entregará ao ministro que julgará o nosso caso e nos mandará presos. E ele deixa bem claro para a gente vai ficar preso até que pague o último centil. Então, nós estamos aqui nessa vida espiritual, nessa vida material, evoluindo para superar as diferenças com os nossos irmãos. Uma das formas de superar essa diferença, que é justamente o tema, é através do trabalho, que nós levantemos as nossas mãos santas, santifiquemos tudo aquilo que nós fazemos, santifiquemos tudo aquilo que nós trabalhamos por isso. E uma outra reflexão que eu quero propor, que também está no livro especificamente, Jesus, também Paulo coloca na carta aos Colossenses, e diz que perante Jesus e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Por isso é importantíssimo que a gente santifique o nosso trabalho, santifique de toda forma. Na Casa Espírita nós temos, inclusive, isso antes de todas as reuniões, a questão de orar, de fazer uma leitura inicial, de agradecer por este momento, porque nós estamos o tempo inteiro recebendo dádivas da espiritualidade. E ao fazer este trabalho, nós estamos levantando nossas mãos santas e repassando às outras pessoas aquilo que a gente está recebendo de bom. O Cristo está nos iluminando, o Cristo está nos inspirando. Nós temos os nossos mentores que nos auxiliam no nosso trabalho diário. Nós temos os mentores das casas onde nós vamos. E nós temos o nosso trabalho do dia a dia, as nossas tarefas, as nossas superações. Então, tudo aquilo que nós fizermos no dia a dia, seja daquela coisa mais simples de pensar no irmão, santifiquemos este pensamento, levando uma energia positiva ao irmão. O nosso trabalho laboral do dia a dia, aquele pelo qual a gente recebe o nosso pagamento físico para poder viver no mundo material, que a gente santifique este trabalho, mesmo que ele não seja o trabalho dos nossos sonhos. Ele pode não ser o trabalho dos nossos sonhos, mas é o trabalho necessário à nossa evolução neste momento. Porque tudo aquilo que chega até nós, tudo aquilo que nos vem, tudo aquilo que nos é apresentado, nós temos que receber e entender o motivo pelo qual nós estamos recebendo aquilo. Nós estamos num processo de evolução. E nós temos que santificar tudo aquilo que nos vem. Todas as lições que nós recebemos no dia a dia. Jesus, com toda a passagem dele na Terra, nos deixou vários ensinamentos através de parábolas e através do exemplo. Porque muitas vezes a gente só fala das parábolas, dos ensinamentos das parábolas de Cristo. Mas nós temos que entender, inclusive, que a própria vida de Cristo foi santificada. Ele viveu em santidade toda a sua vida. Então, todas as passagens que nós temos na Bíblia, em todos os 4 evangelhos, e mesmo nas cartas de Paulo, que Paulo utilizava o próprio exemplo de Cristo para poder mostrar aos povos que estavam separados e que muitas vezes, muitos talvez não saibam que essas cartas de Paulo foram escritas porque as comunidades que já estavam afastadas do centro do surgimento do cristianismo estavam em processos de desagregação, em processos de separação, e essas cartas eram mensagens que Paulo levava para poder levar, para entregar ao coração dessas comunidades a mensagem de Cristo, para que elas pudessem voltar e viver especificamente aquela mensagem que Cristo deixou. Então, o nosso trabalho aqui nesta terra, neste momento, é justamente recebermos este ensinamento de Cristo, que nós possamos levantar as nossas mãos santas, nos auxiliando nessa caminhada, agradecendo essa dádiva que nos é entregue, e que nós possamos levar com o nosso trabalho conforto, carinho, resignação e superação para as pessoas neste orbe terrestre. Muito obrigado.